Muito bem, para entender essa semana, o caos dessa semana e principalmente para onde esse mercado deve caminhar, está aqui comigo hoje Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e uma semana pesada, hein, Fernando? Uma semana cheia de novidades, já vinha de uma pressão aí nos preços da arroba e agora o cenário de incerteza aumentou após essa questão da tarifação, não? Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui no Notícias em mais uma oportunidade. É uma semana bem tumultuada, complicada para o mercado do boi. Nós já tínhamos ali tentativas de compra em patamares mais baixos antes dessa informação, desse adicional de tarifas por parte dos Estados Unidos a todos os produtos exportados pelo Brasil. É um adicional de 50%, é pesado, né? É uma tarifação pesada. E antes disso, o mercado já vinha pressionado, porque os frigoríficos conviviam com escalas de abate mais confortáveis, estavam aí recebendo animais terminados em regime de confinamento, já começavam a receber animais de parceria ali, os contratos a termo, já estavam entrando, ajudando na composição das escalas, e agora isso se acentua justamente por um dos grandes compradores de carne do Brasil, o segundo principal importador de carne do Brasil agora em 2025, impondo tarifas tão severas a partir do dia 1º de agosto, que realmente pode, praticamente tira o Brasil, né, reduz muito a competitividade brasileira para fornecer carne bovina para o mercado norte-americano. Ô, Fernando, só para a gente entender, você falou de segundo comprador do Brasil, qual é o percentual de participação hoje dos Estados Unidos nas nossas compras? Estados Unidos, quando a gente olha para a exportação de carne bovina em equivalente carcaça, chega aí a quase 15% das vendas brasileiras de carne bovina. Então, ele e a China são os principais compradores. A China aí com mais de 40% de participação nas compras brasileiras, mas os Estados Unidos vinha crescendo. Estados Unidos, de quando a gente olha para 2025, comprou 134% a mais quando nós comparamos ao mesmo período do ano passado, né? Então, estava avançando, evoluindo, e isso que o Brasil exporta carne com uma tarifa relativamente alta. A gente fala aí de fora da cota, uma tarifa de 26,4%. E o Brasil conseguia ser competitivo com essa tarifação, conseguia exportar grandes quantidades, alavancar suas vendas, porque se mostrava mais competitivo que os nossos concorrentes, tinha uma capacidade de fornecimento maior que os nossos concorrentes. Agora, tudo isso cai por terra porque o adicional tarifário é muito representativo, acaba onerando demais a exportação brasileira, dificulta muito esse movimento de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Você e nas safras fizeram um exercício de precificação dessa carne brasileira para os Estados Unidos com essa tarifação de 50%, né, Fernando? Exatamente. Considerando uma tarifa de 76,4% agora, que é o Que vinte e seria, seis só vírgula para quatro. explicar, que seria os 26,4 mais os 50% que estão sendo considerados agora, certo? Exatamente. Chegaremos Tá. a uma tarifa aí de 76,4. E nesse ambiente, o Brasil teria uma tonelada de carne bovina custando nos Estados Unidos em torno de US$ 8.400 a tonelada. Então, o Brasil tinha preços médios ali de exportação para os Estados Unidos entre 5.600 a 6.100 a tonelada, com preços apresentando recuperação mês após mês, né, apresentando altas, que tornava o mercado ainda mais atrativo. Agora, com um preço tão alto, fica praticamente inviável de você concorrer com a Argentina, Uruguai e Austrália. Eles tendem a ganhar mercado em relação ao Brasil aqui, justamente em função dessa perda de competitividade. Até para a Austrália a gente perde. Nesse momento, sim, nós fizemos ali o comparativo. A Austrália tem um preço médio nesse ano de US$ 7.100 por tonelada de carne bovina para os Estados Unidos. A Argentina, US$ 6.700 por tonelada, também para os Estados Unidos, logicamente. E o Uruguai, né, também para Estados Unidos, trabalhando aí com uma tonelada de carne bovina por volta de 6.900. Ou seja, o Brasil aí deixa de ser uma opção interessante para fornecer carnes para os Estados Unidos e pode acabar perdendo espaço ali para os nossos concorrentes. O Brasil perde competitividade em função disso. Fernando, a gente tem ouvido muito falar da possibilidade da carne bovina entrar na tal da lista de exceção lá dos americanos.
Como é que vocês trabalham com essa possibilidade aí nas safras e mercado? É uma possibilidade real? E até que ponto os Estados Unidos dependem da nossa carne? Sim, é possível que isso aconteça, e não só para a carne bovina, como também para outras commodities importantes que o Brasil exporta para os Estados Unidos, café e suco de laranja. Café, a situação do café é até mais dramática. Para a carne bovina, se você pagar um pouco mais para a Argentina, para a Austrália, para o Uruguai, você consegue atender ali em parte suas necessidades de compra. Agora, para café e suco de laranja, carecem opções no mercado global para atender essa demanda nos Estados Unidos. Tá, voltando aqui para o nosso setor carnes, para carne bovina, nós temos ali uma situação complicadíssima nos Estados Unidos em termos de preço. Os preços da arroba do boi gordo, os preços da carne bovina são bastante acentuados no mercado norte-americano, são preços altos, a pressão inflacionária sobre o setor carnes é evidente. Os Estados Unidos historicamente concorre aqui com o Brasil por mercados ao redor do mundo, né? É um dos grandes exportadores de carne e agora assume uma posição importadora, justamente por um rebanho que está em declínio, está na menor posição do rebanho nos Estados Unidos desde os anos 50, e isso vem aumentando essa necessidade de compra, de trazer produto para suprir a demanda dos Estados Unidos por carne. A gente sabe que os Estados Unidos têm muito apetite por qualquer tipo de proteína animal. Então isso gera efeitos, né, em relação à decisão também. Os preços lá são muito altos, é muito caro consumir carne nos Estados Unidos hoje. A posição do rebanho não se recupera tão rapidamente, a gente sabe disso. Né? Não é da noite para o dia, que não é apertar um botão que você vai ter a recuperação do rebanho. E agora nós precisamos, né, aguardar como que essa situação vai se desenrolar, mas a expectativa que nós temos é que a carne bovina possa sim entrar em uma potencial lista de exceções, justamente por essa necessidade de compra que os Estados Unidos têm hoje para suprir um período ali de oferta mais escassa de carne bovina. Ou seja, os Estados Unidos têm uma necessidade da carne brasileira, mas como você lembrou, eles têm alternativas aí de compras. Mas comprar uma carne mais cara de outros países também significa impacto na inflação, no final das contas, né? É vender essa carne mais cara para o consumidor americano. Com certeza. Os importadores agora, inclusive a informação que nós temos tanto para o mercado de pescados quanto para o mercado aqui de carne bovina, é que novas negociações já foram paralisadas, né? Já não É, estão né? acontecendo mais novos negócios de importação de carne para os Estados Unidos, e isso gera dificuldades adicionais ali para o mercado brasileiro, lógico. Só que, de qualquer forma, você trazer carne do Uruguai, da Argentina, da Austrália, o importador vai repassar esse custo adiante. A lógica é muito simples, isso vai pesar no bolso do consumidor dos Estados Unidos, vai pesar no bolso do consumidor final, né? E isso gera um desgaste adicional em relação à pressão inflacionária, isso é bastante claro. E o Brasil, por sua vez, busca alternativas, tenta aberturas de mercado na Ásia, tenta ali expandir vendas para o Oriente Médio, para a própria China, né? Busca seus caminhos dentro do mercado global para realmente não ficar dependente, não ficar refém dessa situação. Muito bem. A gente entendeu o cenário com o impacto da tarifação de 50%, mas vamos entender a lógica do mercado aqui no Brasil após o anúncio dessa tarifação. Já travou tudo, né, Fernando? Sim, já temos frigoríficos ausentes da compra de gado Brasil afora, né? Já tem uma dificuldade ali em relação a obtenção de preços, o mais provável é que eles abram preços mais baixos na segunda-feira. Então fica todo mundo receoso com isso. Ontem a B3 caiu de uma maneira muito contundente. Hoje ensaiou uma breve recuperação em alguns vencimentos, mas de qualquer forma o cenário é muito preocupante, né? A gente tem hoje o contrato setembro e outubro trabalhando no positivo nesse momento, mas os contratos julho e agosto pressionados em função dessa situação ainda. Ainda é consequência, esse movimento tão acentuado de queda na B3 é reflexo dessa notícia. Nós sabemos que as exportações têm um peso muito grande na formação de preço da arroba do boi gordo aqui no Brasil ao longo dessa década. Então isso é muito importante, a gente ter esse entendimento e monitorar isso com muita proximidade,
né? Quais vão ser os próximos eventos, como que as negociações vão transcorrer, porque isso é fundamental aqui para o Brasil, para o nosso setor carnes, para as exportações, que foram uma grande variável de demanda dessa década. Lembrando que o mercado interno, o poder de compra da população é baixo, então as exportações têm sido uma ótima válvula de escape aqui para o Brasil nos últimos anos. Pois é. Fernando, a gente, daqui a pouquinho eu vou passar os indicadores, principais indicadores aqui de preços. Entre eles, a gente tem o CPEA que, estou falando do CPEA porque ele perdeu o patamar dos R$ 300, que era um patamar que a gente estava considerando a base da base, o piso total O aí para fundo do o poço. fundo do poço para uma retomada aí dos preços mais adiante. Você acha que com essa situação fica mais fácil de se romper esses R$ 300 de uma forma concreta no mercado, no dia a dia do mercado? Ao que tudo indica, tem potencial sim para romper esses 300, para ir abaixo disso. Agora, o mês de julho vai ser um mês complicado, em função de tudo isso que está acontecendo. Então, é um mês turbulento. E é muito importante nós colocarmos aqui para a audiência do Notícias Agrícolas também, que em outras ocasiões, em outras oportunidades, quando a parte que recebeu as tarifações dos Estados Unidos se mostrou disposta a negociar, sentou à mesa para fazer negociações, os Estados Unidos suspendeu ou adiou aquelas tarifas sobre produtos. Então, o mesmo pode acontecer aqui com o Brasil, Sim. desde que o Brasil mostre a disponibilidade de negociar, busque os canais de diplomacia para chegar a um denominador comum com os Estados Unidos. Tá? Então, hoje o diálogo ele é muito importante para diversos segmentos do agronegócio e seria fundamental que o Brasil ali tomasse a iniciativa e abrisse negociação com os Estados Unidos para chegar ali, né, pelo menos a uma suspensão ou ao adiamento dessas tarifas sobre os produtos brasileiros, que não afeta só o agro, né? Petróleo é outro setor Sim. prejudicado, então A é muito própria importante que Embraer, isso né, com aconteça. a venda de aviões, né? Sim. É. Ô Fernando, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como você disse, está tudo muito incerto nesse momento. Segunda-feira a gente vai ter um termômetro aí do mercado com mais efetividade, principalmente entendendo com a volta dos frigoríficos o que a gente pode ter de cenários novos aí para os preços da arroba. O fato é que se gerou um clima tenso e uma oportunidade de pressão nos preços por parte dos frigoríficos, né? Será que eles vão deixar Sim. essa oportunidade passar, Fernando? Exatamente, isso é. E na verdade, o frigorífico ele vislumbra a perspectiva de perda de receita, né, de redução de receita. Como a gente mencionou aqui, os Estados Unidos é um destino muito importante. E agora eu queria passar um recado para o pecuarista brasileiro que eu acho que é fundamental hoje, que é o seguinte: pessoal, o mercado está cada vez mais dinâmico, mais volátil. Red, ferramentas de proteção hoje, elas se mostram Boa. cada vez mais fundamentais para você conseguir suportar esse tipo de ambiente. Nós temos uma perspectiva favorável em relação à arroba do boi gordo, a demanda de exportação é muito aquecida, mas nós temos que estar preparados para eventuais sobressaltos. A gente não contrata o seguro do carro pensando em bater ele, né? É. Então, hoje é muito importante você fazer as travas, fazer operações de hedge que sejam consistentes antes que os acidentes aconteçam. Questões de biosseguridade, elas estão muito presentes aqui, não só no Brasil como em outros países, mas nós tivemos recentemente um caso de influenza aviária de alta patogenicidade que acabou prejudicando e muito as exportações de carne de frango aqui do Brasil. Então nós temos que ficar muito atentos com essas ocorrências sanitárias, tem que ficar muito atento com a volatilidade que o mercado apresenta, que querendo ou não, nós temos ali um momento de muito dinamismo no mercado do boi gordo, que não era assim em anos anteriores. O Alex, que é um companheiro de longa data, sabe do que eu estou falando, né? O mercado não tinha essa volatilidade, esse dinamismo que nós temos hoje, e isso aumenta a necessidade de proteção. Muito bem. Recado dado, Fernando. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui, de compartilhar as informações com o nosso público, a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Fernando. Estou à disposição, é um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo em mais oportunidades.
Um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Até a próxima.